tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 36, capítulo 27 e 28, coletânea de preces espíritas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos então erguer os nossos olhos aos céus, nossos pensamentos a Deus, pedir a Ele permissão para a gente iniciar nosso estudo de hoje, convidar Jesus para se sentar à mesa conosco, convidar a espiritualidade amiga para estar aqui junto com a gente, nos intuindo e nos orientando. E daremos então início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Quais os objetivos das preces? Existe uma fórmula para orar? Quando oramos, nos livramos das provações? Por que devemos orar pelos outros? As preces prontas são válidas ou não? Nossa, esse assunto é tão bom, esse assunto é tão maravilhoso. E se a gente der vazão assim, a gente nem para de falar. Porque assim, no meu entendimento, a oração é um encontro, né? É o nosso encontro íntimo, somos nós com Deus. Aquele momento é nosso, um momento de união que a gente encontra com Deus e que você fala para Deus coisa que você não fala para ninguém. É um momento que você eleva seus pensamentos para agradecer, para pedir, né? Então, assim, um momento de oração ele é sagrado na minha vida. E, como disse a Michelle no estudo passado, é, a comunicação entre Deus e eu é muito íntima. Sou eu que falo com ele, eu não preciso de um intermediário, né? Eu consigo falar com ele, e até que Jesus também falou, né? Quem quiser ir ao Pai, eu sou o caminho. Ou seja, Deus, Jesus, a gente está todo mundo junto. Mas as preces prontas também, claro que servem, claro que valem. Tem momentos que a gente está meio perdido e que a gente não dá conta de conversar, né? Então, as preces prontas, elas nos ajudam. E existe prece para todos os tipos. Prece para você pedir para o pai, para o filho, para o irmão, para o amigo, para o doente, para o vizinho. Prece que você pede para as pessoas que já estão partindo, que estão indo para a prata espiritual. Preces para as pessoas que estão ficando e que estão ficando na saudade, estão sofrendo. Você pede para todos os tipos. Tem prece para nos amparar de todas as formas. Mas essa comunicação entre Deus e eu é pessoal. A gente conversa com Deus, como se... Eu, por exemplo, assim, eu faço muito pouco preces prontas. Faço algumas todos os dias, claro. Tem o Pai Nosso, que é a oração dominical, uma Ave Maria, isso a gente faz todos os dias. Mas no mais, como a Michelle disse no estudo passado, é um bate-papo, né? Eu converso com Deus assim na minha intimidade, conto coisas para ele, respondo coisas que ele fala, eu sinto, então eu respondo sim e tal. Gente, é tão incrível, é tão maravilhoso. E assim, eu sei o tanto que a prece vale na vida da gente, porque eu passei por isso, e eu sei que na hora que a gente pede as coisas, que Deus nos ouve, que Deus nos atende, é um pedido muito íntimo e Deus sabe da nossa necessidade. O assunto é muito amplo, se a gente for conversar, a gente não para. Eu vou deixar vocês duas continuarem. Eu Essa vou dar co- só um pitaco. Que eu acho. Desculpa, Miri, já vou deixar Pode você falar, falar. só um pitaco mesmo. Das preces prontas, sabe o que eu gosto muito? Porque, assim, igual falamos no estudo passado, tem hora que você precisa baixar, né? Igual você está no tumulto do dia, de repente você quer fazer uma oração, é difícil você sair do tumulto e fazer uma oração direito. Mas a prece pronta, ela já está na nossa cabeça. E aí, o que que a gente faz? Que eu faço, aliás? Eu vou para a prece pronta para me conectar. Porque daí você começa um Pai Nosso, aí você faz uma Ave Maria, e você vai conectando ali com a espiritualidade com uma coisa que já você já tem pronto, já está na sua cabeça. Conectou, depois você vai direto. Aí você começa a conversa, você vai para a conversação. Eu gosto disso, mas era só essa colocação que eu ia fazer. Pode ir, Michelle? Vou dar só um exemplo. Essa coisa de bater papo com Deus é tão interessante
que tem uns dias para trás, eu estava vivendo uma situação assim, e eu estava bem brava, sabe? Eu estava muito brava. E aí eu virei e falei assim: Nossa, Deus me ajuda. Ai, não sei o que fazer, tô cansada, tal. Aí veio aquele pensamento assim: Não, mas você tá muito rebelde, né? E aí eu falei assim: entendi, entendi. Então, assim, isso é conversar com Deus, é a minha forma que eu encontro de conversar com Deus, sabe? É claro que nem sempre a resposta vem assim, né? Pá, um tapão assim, né? Tipo, ô, presta atenção, a situação tá errada, mas você também tá errada. Mas é isso, eu acho que as preces, né? Só concluindo, eu não sou muito de fazer prece pronta, eu realmente procuro fazer mais um bate-papo, mas eu gosto muitas vezes de quando eu estou buscando conexão, é ler um salmo, procurar uma música edificante. Eu adoro algumas músicas dos nossos irmãos evangélicos, eu acho que tem umas músicas que são muito bonitas, e que são verdadeiros poemas e que a gente pode, né, se utilizar deles sim para falar com Deus, para ter esse momento. E eu acho que tem muita gente que ainda precisa da prece pronta, porque a pessoa ainda não criou essa intimidade, não consegue, se conectar, e muitas vezes ela foi criada dessa forma. Vamos pensar, por exemplo, nos rituais, dos nossos irmãos católicos, aquelas pessoas que ficam lá horas e horas rezando um terço. Elas foram educadas assim. Então, a forma que elas aprenderam a orar foi essa. E significa que ela não vai ser atendida? Não, Deus está em todos os lugares, sabe do que está no coração dela. Então, é, cabe a nós, espíritas, que conhecemos o Evangelho de Jesus, entender que a gente não necessariamente precisa disso. A gente pode falar com Deus de várias outras formas. É isso. Bom, tem aqui ainda, tem uma pergunta. Quando oramos, nos livramos das provações, né? E aqui eu tenho a minha teoria de que não é que a gente livra das provações, né? Na verdade, é uma mão que nos ajuda a passar melhor pelas provações, porque provação é crescimento, gente. É muito bom quando a gente cresce pelo amor, né? Quando a gente se dedica no amor e cresce pelo amor. Aí a gente não precisa da aprovação. Mas em via de regra, a gente cresce pela dor, né? A dor nos eleva, a dor nos faz crescer, a dor nos faz amadurecer. Então, não vai ter como pular a parte das provações, né? Os livramentos, sim. Eu acho que a oração ela nos livra de muita coisa, porque muita coisa que a gente passa é falta mesmo de se conectar com a espiritualidade, né? Quando a gente se conecta com a espiritualidade através da oração, acontece o que a Michelle está falando. Ele vem aos nossos ouvidos e dá conselhos e nos mostra. Então, assim, a gente acaba se livrando de muita coisa. Mas da aprovação propriamente dita, eu acho que é o braço que nos apoia, é a mão que nos guia, é a estrela que nos conduz, né? A gente tem vários meios aí para dizer sobre a prece, mas não nos livrar da aprovação, nos dá caminho para passar melhor pela aprovação, nos consola, nos dá apoio, né? Livrar da aprovação, não. Aprovação é crescimento. A gente tem que começar a amar a questão da aprovação. É difícil, não é fácil, não. Mas a gente tem que amar a aprovação, porque é o que vai fazer sentido para a gente quando a gente chegar na espiritualidade, né? A gente está aqui para evoluir, para ser feliz também, mas principalmente para evoluir. Então a gente não pode descartar as provações da vida, a gente tem que passar e ter caminho para passar. Mas a gente só ama aprovação depois que ela passa, né? Ah, bem Mas a depois, né, aprovação, Michele? E mas haja. seja,
depois, hein? A gente cresce na adversidade mesmo, e as provações, a dor é democrática. A dor que eu sinto aqui de perder um ente querido, de um acidente, de uma doença, é a mesma dor que você sente aí, que um irmão nosso lá da China sente, que um lá na América do Sul, na América do Norte sente. A dor ela é igual para todas as pessoas. É nesse momento que a gente se iguala. Mas se a gente bem soubesse, a gente faria era agradecimento pelos momentos de dores, porque são neles que a gente, sabe, evolui, que a gente cresce. Depois que você passa pela provação, que vem assim, lógico, como a Michelle disse, leva um tempo, né? Porque é complicado isso daí. No momento a gente sofre demais e mas depois você vê assim que parece que você, sabe, se o momento não fosse assim tão difícil, e tão dolorido, porque a comunhão que a gente tem com Deus nesse momento, gente, não tem comparação. Não tem outro momento que você tem mais comunhão e mais, sabe, mais ligação com Deus do que no momento da dor. Então, a oração nesse momento, ela é válida demais da conta. Você pede, você tem o socorro. É muito, muito interessante. E a gente tem que aprender a agradecer por esses momentos. Isso aí. E aí a gente emenda a nossa última pergunta aqui, né? Porque devemos orar pelos outros, né, Ana? E a Ana falou bem aí em relação à dor. É, às vezes, muita gente fica preocupada, né? Nossa, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê para a pessoa? Uma prece bem feita vale mais do que as palavras que você vai levar para consolar, né? Uma Exatamente. Às prece vezes bem você fica. feita, né? E assim, a gente tem hoje, principalmente a televisão aberta, né? Muito canal de desgraça, muita coisa, né? Muita coisa acontecendo, muita gente sofrendo, muita gente. E aí você fala, ah, meu Deus, não vou assistir isso. É a melhor coisa que você faça, viu? Não, não fica assistindo essas coisas, não, porque baixa nosso nível vibracional de uma forma horrível. Mas se você assistiu, se aquilo de alguma forma te impactou, Ore. volta e vai orar, né? Isso. Vamos orar pelos outros, porque o retorno dessa oração é tão gratificante, né? A gente recebe tanta coisa boa e e saber que aquela pessoa tem que passar por aquele sofrimento, porque tem, né, gente? Você está passando é porque tem, Jesus, Deus não é injusto. Mas a gente usar do nosso tempo e orar pelos que sofrem, né, pelas dores que a gente já passou e a gente vê outra pessoa passando, também é ensinamento divino isso daqui, viu? E é um momento de caridade, né? É um ato de Muita caridade, se orar pelo caridade, seu irmão. exatamente. É isso. Poderíamos ficar aqui mais 20 minutos, mas acho que a gente não tem tempo, Poderíamos, né, mas Michelle? é, Ah, Não. então tá, então. Meninas, mais alguma coisa a colocar? Não, só agradecer a nossa audiência, porque esse é o último programa do nosso ciclo, né? Ai, que delícia, Mia. Agora a gente já volta com um ciclo novo Isso, e encerrando. Ai, gente, fizemos um ciclo só nós três, não foi? só nós Esse três. último. Então, meninas, muita gratidão pela espiritualidade, por estarmos aqui. Agradecer principalmente o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente se ajuda, né? Porque ó, a gente faz o conversando para as pessoas, mas a gente faz o conversando muito mais para a gente, né? Porque a gente se reflete muito e a gente reflete muito o nosso dia a dia com o estudo do programa. Ele me ajuda muito por demais, viu? Gratidão por estarem aqui, gratidão, Cavile, gratidão toda a nossa espiritualidade amiga. É idem. isso. Então tá bom. Obrigada pela colaboração de todos. Vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, nossos irmãos que nos auxiliam e nos instruem durante as gravações do nosso programa. Agradecemos por esse ciclo, por esse fechamento de mais um ciclo do nosso Conversando o Evangelho. Agradecemos pela
parceria que temos aqui, pela comunhão. Agradecemos pela Cavile nos proporcionar essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. Pedimos que a espiritualidade nos permita continuar nesse trabalho, que possamos fazer mais ciclos e evoluir, porque, como a nossa amiga Leia disse, o conversando é muito mais para nós do que para todos aqueles que nos assistem. Que possamos crescer, melhorar e progredir. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Até o próximo ciclo, gente. Até o próximo ciclo, Michele. Encerramos.